Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. O Theo Takaki já está aqui com a gente para contar mais. Theo, o que temos aí de destaque na agenda da Rosa? Bom dia. Bom dia, Débora. Vamos começar falando aí sobre o Copom de ontem à noite, que reconheceu a piora do cenário inflacionário aqui no Brasil, mas encontrou espaço aí para manter aberta a discussão sobre a taxa final da Selic nesse ano. Conforme esperado pelo mercado, a Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual para 14,25% ao ano. O que não foi esperado foi o fato do Banco Central evitar aí dar qualquer sinalização de pausa no ciclo de corte de juros. A decisão veio acompanhada de um comunicado mais preocupado, com destaque para a aceleração da atividade econômica no primeiro trimestre, a resiliência do mercado de trabalho, a piora das expectativas de inflação e os riscos associados à guerra no Oriente Médio. O Banco Central elevou a sua projeção para o IPCA no quarto trimestre de 2027, que é o atual horizonte da política monetária, passou de 3,5% para 3,7%. Ampliou o balanço de riscos para a inflação e passou a listar aí quatro fatores de alta contra três de baixa. Entre eles, o BC incluiu explicitamente os estímulos do governo ao consumo, capazes aí de manter a economia crescendo acima do potencial e enfraquecer parte dos canais tradicionais de transmissão da política monetária. Em condições normais, a combinação de atividade mais forte, inflação elevada e expectativas desancoradas já seria suficiente para justificar uma pausa do Copom, né? No entanto, o BC acabou seguindo outro caminho, né? O comitê argumentou que o período prolongado de manutenção dos juros em nível elevado já produziu aí evidências de transmissão da política monetária para a atividade e que a magnitude total do ciclo ainda vai depender da evolução dos dados. A principal novidade do comunicado foi a sinalização de uma espécie de rolagem aí do horizonte relevante para o primeiro trimestre de 2028. Segundo o Banco Central, a trajetória dos juros necessária para garantir convergência da inflação para a meta de 3% no final de 2027 levaria as projeções para um nível abaixo da meta a partir do horizonte relevante, que será considerado para a próxima reunião. Por isso, passou a defender trajetórias alternativas, capazes de assegurar essa convergência de inflação no início de 2028, com menor volatilidade da atividade econômica. Na prática, piorou o seu diagnóstico para a inflação, mas preservou o espaço aí para novos cortes da Selic. Ao evitar dar esse guidance explícito de uma pausa, o BC manteve aberta aí a possibilidade para prosseguir com a chamada calibração dos juros, Débora. E como foi a reação do mercado à primeira reunião do Fed sob o comando de Kevin Walsh? A estreia de Kevin Walsh provocou forte reprecificação aí das expectativas para os juros americanos, né? A decisão do Fed em si não teve surpresa, né? A taxa básica foi mantida naquele intervalo de 3,5% a 3,75% ao ano. O que assustou os investidores foram as novas projeções econômicas e principalmente o chamado gráfico de pontos, né? Que mostraram aí um comitê mais preocupado com a inflação e menos disposto aos cortes de juros, contrariando a expectativa do mercado. O Fed elevou aí as suas estimativas para a inflação nos próximos anos, com destaque para a forte revisão do chamado núcleo do PCE, né, em 2026, que passou de 2,7% para 3,3%. As projeções também passaram a indicar aí juros mais elevados por mais tempo. Os argumentos usados por Fed foram de que a economia americana continua resiliente, o mercado de trabalho equilibrado e as pressões inflacionárias persistentes. Já o gráfico de pontos reforçou aí a mudança de tom. Dos 18 membros do BC americano, 9, ou seja, metade, passou a projetar pelo menos uma alta de juros ainda neste ano, enquanto 8 defenderam a manutenção das taxas e apenas um ainda vê espaço aí para corte de juros neste ano. A reação dos mercados foi imediata, né? Assim que saiu a decisão, e principalmente esse gráfico de pontos com opiniões dos membros do Fed, os rendimentos dos treasuries dispararam, o dólar ganhou força e as bolsas recuaram. Logo depois, né, no primeiro discurso do Kevin Walsh, durante a entrevista coletiva, ele deixou aí uma postura diplomática de lado e foi firme nas palavras, afastando as especulações de que ele seria o único desses 18 membros do comitê a defender corte de juros neste ano. Walsh também afastou o receio de que ele pudesse ceder à pressão de Donald Trump pela redução dos juros, né? Na entrevista coletiva, Walsh também admitiu que a inflação está bem acima da meta e que é obrigação da autoridade monetária garantir
que não haja efeitos de segunda ordem nos preços, né? Ele disse ainda que o Fed tem capacidade e o compromisso de manter a inflação em 2%. Sempre crítico à gestão do Jerome Powell por não reduzir os juros, né? Vale a gente lembrar que Donald Trump dessa vez mudou radicalmente o seu discurso, né? Ontem, aí, após a divulgação da decisão do primeiro Fed do Warsh, ao admitir que o BC americano pode ter que subir os juros neste ano, né? Ele sempre falava em cortar, agora falou, pode ser que tenha que subir, pode acontecer, disse o Trump logo depois de participar da reunião do G7 lá na França. E ainda acrescentou, abre aspas, não tem problema o Fed ter mantido as taxas, tanto faz, né? Declaração do Trump foi a cereja do bolo nessa história aí, que ajudou a acelerar a alta dos rendimentos dos treasuries e a queda das bolsas no final da sessão de ontem, Débora. E o que temos aí na agenda dos mercados para essa quinta-feira, Theo? Depois da super quarta de Fed e Copom, hoje tem mais decisão de política monetária, né, para o mercado assimilar. O Banco da Inglaterra, o BOE, anunciou agora há pouquinho a sua manutenção de taxa de juros lá na Inglaterra em 3,75% ao ano, conforme esperado, em um ambiente ainda marcado por inflação elevada e desaceleração econômica. O placar da decisão foi dividido aí, com 2 dos 9 membros do BC inglês defendendo que os juros por lá subissem 0,25 ponto percentual. Nos Estados Unidos, teremos às 9h30 da manhã o dado de pedidos semanais de auxílio-desemprego. Na Ásia, hoje à noite, sai a ata da última reunião do Banco do Japão, o BOJ, que nessa semana elevou os juros por lá para 1% ao ano, né, o maior nível em mais de 3 décadas. E no Brasil, a agenda hoje está esvaziada. Compensação, o mercado global, principalmente o mercado de petróleo, deve repercutir aí a assinatura do acordo entre Estados Unidos e Irã, que foi antecipada para ontem à noite. Em tese, né, esse memorando traz 14 itens que já estão valendo, mas o que os investidores querem ver mesmo é os navios passando pelo Estreito de Hormuz e principalmente como Israel vai se comportar nessa história em relação à suspensão dos ataques ao Hezbollah lá no sul do Líbano, né? Agora cedo, o preço do petróleo já está bem volátil, chegou a cair mais de 2%. Agora há pouco estava recuando em torno de 1% aí com o Brent na casa de US$ 78 o barril. E é bom a gente lembrar, né, que o acordo ainda não significa uma paz definitiva entre Estados Unidos e Irã. O memorando, ele prevê negociações nos próximos 60 dias sobre temas bastante sensíveis do conflito, né, como os estoques do Irã de urânio enriquecido, o programa nuclear e o desenvolvimento de mísseis balísticos. Também há dúvidas sobre a possibilidade de o Irã impor aí um pedágio aos navios em Hormuz no futuro, né? Vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, Débora. É isso, meu querido. Obrigada pelas atualizações, Theo. Boa quinta-feira para você. Até uma próxima. Até amanhã. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.